A paz do Senhor, meninas, aqui é a Ana Paula do Encorajando Mulheres. Então, foi meio inusitado, meio de surpresa, não era para estar passando essa mensagem de Provérbios 19, mas eu vou ler aqui e vamos deixar o Espírito Santo de Deus fluir, né? Aquilo que o Senhor falar ao meu coração vai ser explanado e eu creio que o Espírito Santo irá nos preencher nesse dia. Então vamos ler Provérbios 19. Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e mau nas suas palavras. É perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. O homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Quem tem muitas riquezas sempre arranja muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelos poucos amigos. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso não escapará do castigo. O homem generoso está sempre cercado por gente que quer agradá-lo, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os parentes dos homens pobres se afastam deles envergonhados, quanto mais os seus amigos. Ele pode pedir e implorar para não ser abandonado, mas ninguém atenderá seus pedidos. Quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio. Quem usa o bem a seu entendimento prospera. A testemunha falsa será castigada e o mentiroso será condenado. Certas coisas não combinam. Riqueza com pessoas tolas, autoridade e poder com quem sempre foi servo. O bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Um rei furioso é perigoso como um leão faminto, mas a bondade do rei é como o orvalho que refresca as plantas. O filho do tolo é a tristeza do seu pai, e a esposa que vive discutindo é como uma torneira pingando o dia inteiro. Vou ler de novo. O filho do tolo é a tristeza do seu pai, e a esposa que vive discutindo é como uma torneira pingando o dia inteiro. Ei, você que gosta de sempre discutir, sempre falar, sempre tem alguma coisa para criticar. Eis que te digo de mim mesmo, não do Senhor. Larga de ser chata. Se você está igual uma torneira que pinga, 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 pinga e dá nos nervos. Amém, Jesus? Obrigado por falar conosco nessa parte. Os pais podem deixar para o filho casas e grande riqueza, mas uma esposa amorosa e sensata só o Senhor pode dar. Aleluia, Jesus. A preguiça deixa um homem constantemente com sono, e por isso o preguiçoso acaba passando fome. Quem obedece os mandamentos protege a sua própria vida, mas quem despreza seus ensinamentos morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Dê a seu filho o castigo necessário enquanto é criança e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho à morte. O homem que fica com raiva por qualquer coisa precisa ser castigado. E não adianta tentar tirar esse homem das dificuldades uma vez, porque vai ter que fazê-lo de novo. Ai, Jesus, a gente pode colocar a mulher que fica com raiva por qualquer coisa precisa ser castigada. E não adianta tirar essa mulher das dificuldades uma vez, porque vai ter que fazê-la de novo. Oh, Jesus, mas hoje tá falando grande Deus aqui com gente, hein? Precisa explicar? Não, né? Obrigado, Deus. Preste sempre atenção nos conselhos e aceite os ensinos, e você se tornará sábio. Para aquelas pessoas que pisam duro quando ouvem alguma coisa sendo explanada aqui dentro desse ministério, Jesus, né? Não pisar duro não, Florzinha, tem que, né, aceitar com o coração para você se tornar sábia. O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade.
O que se deseja ver no homem é amor constante. Então, seja bondoso, verdadeiro, e os outros não darão atenção para o fato de você ser pobre. O temor do Senhor é a paz e a segurança ao homem. Os preguiçosos chegam ao extremo de não comer porque não se dão ao trabalho de levar alimento à boca. Pelo amor de Deus. Preguiça, hein? Quando um rebelde é castigado, as pessoas inexperientes veem as consequências do pecado e se tornam sábias. Quando o homem com discernimento é repreendido, ele se torna mais sábio. Olha para você ver, isso é uma grande verdade. Quando a gente às vezes fala com alguma mulher, fala com alguém a respeito de algo que está errado na vida dela, ela não aceita. É uma pessoa tola, é uma pessoa que não tem discernimento, porque uma pessoa que tem discernimento vai aceitar isso como algo bom, algo para proteção, né? Olha que linda, a palavra de Deus falando, hein? Quem maltrata o seu pai ou expulsa a sua mãe é causador de vergonha e desgraça. Meu filho, se você deixa o ensino hoje, vai ficar mais longe da verdade amanhã. A testemunha falsa e mentirosa zomba da justiça, e a boca dos perversos tem a mentira como prato favorito. O castigo dos rebeldes e desobedientes já está preparado e será muito severo. Amém? Brincadeiras à parte, vamos orar ao Senhor? Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós te damos graça e louvamos o teu nome por essa palavra. Senhor, ainda que eu não esteja, Senhor, preparada fisicamente, com esboços, com papéis, com planos de estar aqui ministrando a tua palavra, eu creio no poder do teu Espírito que opera em nós. Eu creio que o teu Espírito, Senhor, já foi derramado sobre toda a carne. E assim, Senhor, aquele que invoca o teu santo nome, o teu poder, o teu discernimento e a tua sabedoria, pode sim, Senhor, ser canal de bênção para a vida daquele que está ouvindo. Então, Senhor, se aprove o Senhor de eu estar aqui nesse momento, Senhor, ainda que seja tão inusitadamente, eu creio, Senhor, que o Senhor poderá fazer fluir rios de água viva através da minha palavra, através daquilo que o Senhor vai colocar no meu coração essa tarde. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade rica de falar do teu amor, de falar do teu ensino, de falar em teu nome a todas essas pessoas que vão me ouvir agora. Amém. Então, Flores, eu queria destacar aqui 3 versículos. Todos são lindos, todos são maravilhosos. Teve até uns que eu dei umas alfinetadas, né, de Jesus. Ai, mas é muito bom ler a Bíblia, né? É muito gostoso, eu amo ler a Bíblia. Bom, vamos lá para o versículo 2 primeiro, então. É perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho, né? Bom, aqui a gente está falando com mulheres. E se tem uma coisa que mulher faz demais, é agir sem pensar. Age na emoção, age no calor da discussão, faz um monte de besteira que depois fala, ai meu Deus, quando a cabeça esfria, fala assim, ai meu Deus, por que eu fui fazer isso, né? Por quê? Porque eu aprendi uma coisa com meu pai, pra você ver, eu aprendi uma coisa com meu pai que é ímpio, não é cristão. Nem Jesus ele acredita, mas eu aprendi com meu pai. Meu pai fala pra mim o seguinte, a gente não pode tomar decisão nenhuma quando a gente tá nervoso, quando a gente tá irado, quando a gente tá com raiva, quando a gente tá magoado. Decisão nenhuma. Quando você tá com seus sentimentos todos bagunçados, com certeza você vai fazer alguma besteira. Isso é inevitável. E a palavra hoje em Provérbios 2 diz isso. Agir sem pensar. O que é agir sem pensar? É justamente você estar ali vivendo o calor de uma emoção e você simplesmente reagir a alguma coisa sem pensar nas consequências daquilo. Vou chamar sua atenção aqui porque eu estou falando no meio de mulheres. Quantas vezes você agiu sem pensar, mandou seu marido embora, pegou as coisas dele, jogou na rua, não pensou melhor a respeito,
não refletiu isso. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, Florzinha, mas você tá feliz com a decisão que você tomou? Não, senão você não tava aqui lutando pela restauração do seu casamento, lutando para reconquistar esse homem de novo, chamando Deus para abrir o coração desse homem, para ele te perdoar e para você ter uma chance de novo de acolher seu marido e assim vocês conseguirem passar pelas dificuldades, é ou não é? Então não adianta você vir justificar não, porque se você já se arrependeu, amém por isso, glória a Deus, né? Porque tem gente que nem se arrepende, mas glória a Deus que você se arrependeu. Então, a gente tem que parar com isso, sabe? Uma coisa que falta muito na mulher moderna chama-se domínio próprio. Aliás, não é só na mulher moderna, não. O homem também não se domina. As pessoas estão muito armadas e as pessoas têm um desejo de revidar a ofensa contra a ofensa, né? Que não é legal, que não traz benefícios, só traz malefícios e muitas vezes a gente se arrepende daquilo que fez e é muito difícil você voltar a engolir palavras, né? Você voltar e apagar atitudes. Então, para não machucar os outros, para não piorar situações, para não fazer com que você se arrependa, o que que você tem que fazer numa situação difícil? Não agir, não faça nada. Não tome decisão se você não está preparada para assumir, né, as consequências daquela decisão. Se você ainda não sabe o que aquilo vai trazer sobre você, pense um pouco, reflita, né? Reflita e busque a orientação de Deus, porque se você parar, analisar, pensar antes de tomar qualquer atitude, consequentemente você vai ser instruída por Deus a tomar a melhor atitude e assim você não vai fazer nenhuma catástrofe, não vai se arrepender depois, né? E outro versículo que eu quero colocar aqui também é o 16, que fala: quem obedece aos mandamentos protege sua própria vida, mas quem despreza os seus ensinamentos morrerá. A gente sabe que a palavra de Deus tem muita instrução, muito ensino, muita coisa Jesus nos ensinou, né? Muita coisa mesmo, a perdoar, a não ofender, a tolerar as pessoas, a aprender, tomar cuidado com as palavras, enfim, é muita coisa. Porém, eu vejo que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de entender que tudo isso que Deus coloca na palavra é para a nossa proteção. Todo não de Deus, ele é uma medida protetiva para nos proteger de nós mesmos, né? Tudo aquilo que Deus proíbe a gente de fazer, no fundo, está querendo nos proteger de muita coisa. Só que tem gente que recebe os mandamentos e toda a orientação da Bíblia para a sua vida como uma forma de te prender, como uma forma de bloquear de você fazer aquilo que você quer. Ah, não, Deus não deixa eu fazer nada que eu quero. Deus não deixa eu fazer nada que eu tenho vontade de fazer. Tudo é proibido. É proibido por quê? Porque com certeza vai te levar à ruína, né? Por que que eu não posso, por exemplo, sair aí, todo homem que eu encontro na rua, eu pego e começo um relacionamento e faço com outro, e faço com outro, e faço com outro, e tananã, e tananã, porque isso vai ser prejudicial para minha vida. Isso vai causar um oco dentro da minha alma, né? Pessoa que tem assim vários relacionamentos, vai indo, ela se torna uma pessoa frustrada, vazia, porque nada dá certo, né? Por que que eu não posso adulterar? Porque isso vai me levar no inferno. Por que que eu não posso pegar e roubar o outro? Porque também vai me levar para o inferno, isso é errado. Então Deus estabelece coisas, falando que é certo, que é errado, para nos proteger, né? Os mandamentos, a lei, as ordenanças de Deus são para a nossa proteção. E quando a gente não obedece esses ensinos, a gente sempre se dá mal. Eu quero te convidar a você se lembrar quando você esteve mais afastado um pouquinho de Deus, que você vivia a vida do jeito que você tá, com certeza a sua vida foi toda destruída, a minha também foi. Agora, Deus me chamou para
a obediência, para aprender com ele a plantar coisas novas. Para quê? Para que no futuro eu tivesse um futuro diferente, né? Daquele ao qual, quando eu plantei tantas coisas erradas, eu fui duramente penalizada pelas minhas escolhas, porque eu escolhia conforme meu próprio coração. Então isso me levou à destruição, né? Então agora Deus está me ensinando a escolher conforme aquilo que Ele estabelece que é certo e errado. Para quê? Para que no futuro eu tenha aqui o que colhi, né? Eu colho a felicidade, a harmonia, a paz, coisas que eu não colhi sem Ele. Amém? Então lembre-se disso. Tudo que Deus fala não faça é proteção. Tudo que Deus fala faça sim é proteção, né? As ordenanças de Deus são para nos proteger. E outra coisa que eu quero colocar aqui, eu vi uma coisa sobre filhos. Uma coisa sobre filhos. Dê a seu filho o castigo necessário enquanto é criança, e ainda a esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho à morte. Bom, a gente às vezes, quando a gente é mãe e o pai foi embora, né? O pai separou, o pai não tá mais dentro de casa, às vezes a gente afrouxa um pouco o negócio, porque a gente fica querendo suprir, né? A falta, a ausência do pai. Só que algumas coisas a gente não pode deixar passar. A gente tem visto aí adolescentes, jovens, totalmente sem limites. Por quê? Porque os pais estão encarando tudo o que é feito de errado como algo normal da idade. Estão esquecendo de repreender certas atitudes. Então isso é muito perigoso, porque às vezes o seu filho só foi lá e pegou o lápis da bolsa do coleguinha. Só que se você não repreende essa atitude, amanhã ele vai estar roubando alguma coisa no supermercado. E depois de amanhã, quem sabe, isso vai levar ele a pensar que ele pode ir no banco e assaltar. Nossa, Ana Paula, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Tudo começa no pequeno. Tudo começa no pequeno. Eu me lembro exatamente o dia, quando meu filho trouxe um brinquedo da escola para casa. O meu filho Gabriel. E eu disse a ele: por que que você trouxe? Porque eu queria brincar mais. Aí eu falei: sua professora sabe? Ele falou: não, eu não quis contar para ela. Eu briguei, eu xinguei? Lógico que não, meu filho tinha 5 anos de idade. Eu peguei e falei: então tá bom, então brinca e amanhã nós vamos conversar com a professora. Mãe, se ela brigar comigo? Eu falei: se ela brigar com você, você vai ter que aguentar as consequências. Então eu sentei com ela, eu, Gabriel e ela, e eu falei: olha, tia, o Gabriel levou esse brinquedinho para casa. Eu falei para ele que ele não podia ter feito isso, que ele tinha que ter falado com você. Eu expliquei para ele que isso é roubo, porque isso não é propriedade dele, é propriedade da escola. E ele trouxe de volta. E a tia falou: não, tudo bem, obrigada. E Gabriel, quando você quiser brincar mais com o brinquedo, você fala para tia, que a tia vai ver se libera para você brincar, mas não pegue escondido, porque isso é errado, tal, 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 tal. Meu filho é um cara super honesto. Ele não pega nada, ele não pega um centavo, ele não pega R$ 2 sem falar. Gabriel não pega nada de ninguém sem falar, né? Então, assim, é algo que se constrói muito pequeno, muito na infância, sabe? Eu me lembro também uma vez que a gente tinha uma Rottweiler e o Gabriel tinha cerca de 9 anos e ele queria soltar a Rottweiler para passar medo na minha irmã caçula, que tinha muito medo dela, e eu repreendi, eu bati, eu dei uma surra no meu filho. Aí todo mundo falou: nossa, Ana Paula, mas só por isso? Eu falei: não, a intenção dele era prejudicar a vida de outra pessoa. Eu não podia permitir que o meu filho tivesse esse coração, né? Então, assim, a gente ensina as consequências castigando, trazendo eles o discernimento daquela atitude. A gente tem que aprender a conhecer o que pode levar, né? Os intentos do coração pode levar em outras coisas. O que eu pensei? Se ele está com 9 anos fazendo uma coisa dessa, quando ele tiver 20, ele contrata alguém para matar outra pessoa. Se ele não for repreendido agora. Por quê? Porque
a condição do coração humano é sempre piorar. Se você não repreende, não ensina agora, Flor, não adianta você querer que quando ele tiver 20, 30 anos, aprenda a lição. Porque é como se diz, né, os mais velhos, é de pequenino que se torce o pepino. E esses foram os versículos que mais me chamaram a atenção. Penso eu que em nome de Jesus vai falar com alguém. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando a palavra dele, né? E que Deus, né, possa encher vocês nessa parte com essa sabedoria que vem dele. Amém? Beijo para